Hoje conhecemos a vastidão das terras dos homens. Olá, guardiões, tudo bem com vocês? Hoje conheceremos o Reino Reunido, fruto de uma vida inteira de trabalho pelo rei Aragorn Elessar. E não somente dele, claro. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixem aqui embaixo seu like, curtam, se inscrevam, ativem notificações e compartilhem com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos ao nosso momento de oração, pedindo a Nossa Senhora as virtudes necessárias para correspondermos às graças que dela recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá, então. O Reino Reunido é a reunificação de todas as terras do Reino dos Homens. Terras essas perdidas desde a vinda de Elendil para a Terra-média, lá no final da Segunda Era. Apesar de um conceito simples, é permeado de muita história e acontecimentos. Vamos passar, portanto, por sua história. Antes de continuarmos, vamos ao nosso momento caridade, que não só é missão do canal, como parte integrante de nossa fé. O estado de Dona Terezinha é muito urgente e agravante, e a cada dia que passa vai piorando. Ela precisa pagar por um procedimento chamado revascularização das artérias, sendo que essa cirurgia pode ultrapassar os R$200 mil e o SUS não cobre o procedimento. O link para ajudar e a chave Pix estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. No início, Elendil era alto rei dos reinos de Arnor e Gondor, e governava junto de Isildur e Anarion. Após o fim da Segunda Era, com a Guerra da Última Aliança, e conforme os séculos da Terceira Era foram passando, o Reino dos Homens foi se fragmentando, e a glória que um dia foi o Reino de Elendil decaiu até restar apenas uma parte do território do Sul, a Terra de Gondor. Porém, ao final da Terceira Era, ocorre o que podemos ver de forma bem resumida lá em O Silmarillion. Após a queda de Sauron, assim, a paz veio de novo, e uma nova primavera desabrochou na Terra. E o herdeiro de Isildur foi coroado rei de Gondor e Arnor, e o poderio dos Dúnedain se elevou, e sua glória foi renovada. Nos pátios de Minas Anor, a árvore branca floriu de novo, pois um rebento foi achado por Mithrandir nas neves do Mindolluin, que se erguia alto e branco acima da cidade de Gondor. E enquanto cresceu ali, os dias antigos não foram totalmente esquecidos nos corações dos reis. Após o fim da Terceira Era, a Guerra do Anel estava acabada e Aragorn, então, restabeleceu ambos os reinos e reunificou-os como Alto Rei. No reino de Aragorn, seu reinado se estendia conforme no mapa, desde o extremo sul em Umbar até o norte em Forohel. Diferenças notáveis entre o reino de Elendil e o de Elessar estão primariamente na terra de Calenardon, que foi concedida aos Rohirrim, se tornando Rohan, e o território do condado especialmente protegido e proibido de ser adentrado por outros que não os próprios hobbits. Mas não ocorreu tudo de uma vez. A reunificação deu bastante trabalho. Tolkien fala um pouco desse período de reunificação, porém em vários lugares distintos. Vamos então na melhor ordem possível. A primeira coisa necessária era que o povo aceitasse a Aragorn como rei novamente. Bem sabemos pelo final do Senhor dos Anéis que isso de fato aconteceu. Adiante, lá em Os Povos da Terra-média, na parte 7, sobre os herdeiros de Elendil, é dito, o rei Elessar, ele restaurou Gondor e o repovoou, mas manteve Minas Tirith como a principal cidade. Desposou Arwen Undomiel, filha de Elrond, irmão de Elros, primeiro rei de Númenor, e assim renovou a majestade e alta linhagem da Casa Real. Mas a duração da vida deles não foi restituída e continuou a declinar até se tornar a mesma de outros homens. No apêndice A do Senhor dos Anéis, temos mais um evento subsequente falando dos herdeiros de Isildur, que o rei Elessar reconstruiu a Núminas e reinava de lá quando ia para o norte. Fornost Erain também foi reconstruída em uma grande cidade onde homens voltaram a morar. Somente ao condado foi dada uma honra especial, pois era proibido a entrada de homens por lá,
lei essa que o próprio rei observava pessoalmente. Ao final do Senhor dos Anéis, Aragorn também restabelece paz com o povo de Harad, detalhe determinante para manter paz na parte sul de Gondor. Mas a reunificação também precisou de muita luta para ser firmado, como está lá no apêndice A do Senhor dos Anéis. Nos dias de Elmer da Marca, os homens que a desejassem tiveram paz. E o povo se tornou numeroso nos vales, assim como nas planícies, e seus cavalos se multiplicaram. Em Gondor reinava então o rei Elessar, e em Arnor também. Em todas as terras desses reinos de outrora, ele era o rei, exceto apenas por Rohan, pois renovou para Elmer a dádiva de Cirion, e Elmer fez outra vez o juramento de Earl. Muitas vezes o cumpriu, pois apesar de Sauron ter desaparecido, os ódios e os males que ele fomentou não haviam morrido, e o rei do Oeste tinha muitos inimigos a subjugar antes que a árvore branca pudesse crescer em paz. E aonde quer que o rei Elessar fosse em guerra, o rei Elmer ia com ele. E além do Mar de Rhûn e nos longínquos campos do sul, ouvia-se o trovão da cavalaria da Marca, e o cavalo branco sobre verde tremulou em muitos ventos antes de Elmer envelhecer. Vejam, portanto, a extensão do reino reunido, ele ia até após o Mar de Rhûn. E, novamente, mesmo os corsários e Umbar no sul só foram completamente subjugados durante o reino de Elessar. Com isso, portanto, temos a extensão total do reino reunido de Elessar, desde o extremo sul em Umbar até o extremo norte em Forohel, respeitando os limites da terra de Rohan, da antiga Eregion e Valfenda, Lindon e o Condado. E até o leste, indo até o Mar de Rhûn, onde fica Dorwinion, terra de bons vinhos. Adiante, Tolkien também fala um pouco sobre o Reino Reunido na sua carta número 244. Assim está escrito: até que muito tivesse sido feito pelo rei restabelecido, o príncipe de Ithilien seria o guardião residente das fronteiras de Gondor, em seu principal posto avançado oriental, e também teria muitas obrigações na reabilitação do território perdido e na retirada de indivíduos fora da lei e orques remanescentes, sem falar do terrível vale de Minas Ithil. Naturalmente, não entrei em detalhes sobre a maneira na qual Aragorn, como rei de Gondor, governaria o reino. Mas foi deixado claro que houve muita luta, e nos primeiros anos do reinado de Aragorn, expedições contra inimigos no leste. Os principais comandantes sujeitos ao rei eram Faramir e Imrahil, e um destes normalmente permanecia um comandante militar no reino na ausência do rei. Um reino menoriano era monarca, com o poder de decisão inquestionável em debates. Porém, ele governava o reino de acordo com a antiga lei, da qual era administrador e intérprete, mas não o criador. Em todas as questões discutíveis de importância doméstica ou externa, contudo, até mesmo Denethor possuía um conselho, e ao menos escutava o que os senhores dos feudos e os capitães das forças tinham a dizer. Aragorn restabeleceu o grande conselho de Gondor, e neste Faramir, que permaneceu por hereditariedade, ou regente, ou representante do rei durante a ausência deste no exterior, ou em caso de doença ou entre a morte deste e a ascensão de seu herdeiro, era o principal conselheiro. Veja que não foi apenas com lutas, mas também com muita administração. Aragorn, portanto, trabalhou muito em seu reinado antes de garantir paz e prosperidade de forma longeva. Aragorn então entrega o reino a Eldarion, seu filho, no ano 120 da Quarta Era. Sabemos por uma menção, na carta 338, que o reinado de Eldarion duraria pelo menos mais 100 anos após a morte de Aragorn, período onde começariam a surgir coisas estranhas, como está escrito na própria carta 338. Então, obviamente, descobri que a paz do rei não teria histórias dignas de serem contadas, e suas guerras teriam pouco interesse depois da derrota de Sauron, mas que seria quase certo que uma inquietação apareceria por volta dessa época, devido aparentemente ao tédio inevitável dos homens com o bem. Haveria sociedades secretas praticando cultos sombrios e cultos órquicos entre os adolescentes. Vejam que mesmo essa má tendência, fruto da corrupção do homem, foi considerada pelo Tolkien para o Reino Reunido, mesmo após o clímax e o fim belo de O Senhor dos Anéis. Mas então, o próprio Tolkien diz em outra carta que não valeria escrever algo após a queda de Sauron. Portanto, o máximo que temos é a última sombra que temos lá em A História da Terra-média. Por fim, após a partida de Aragorn e Arwen,
Tolkien escreve lá em Os Povos da Terra-média, no fim do Conto dos Anos, de Eldarion, filho de Elessar. Foi previsto que ele haveria de governar um grande reino, e que haveria de perdurar por uma centena de gerações de homens após ele. Isto é, até que uma nova era trouxesse outra vez novas coisas, e que dele descenderiam os reis de muitos reinos em longos dias posteriores. Mas se essa previsão falava a verdade, ninguém pode agora dizer, pois Gondor e Arnor não mais existem, e mesmo as crônicas da casa de Elessar e todas as suas façanhas e glórias estão perdidas. E assim se encerra tudo o que nós sabemos sobre os anos que se passaram após o fim da Guerra do Anel, e a restauração dessa monarquia santa como um modelo ideal de governo. E provando mais uma vez a qualidade literária do Tolkien por ter tanta informação incluída em tão poucas linhas de texto. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais do que ocorre após o fim da Terceira Era de Arda. Se ainda não fez, já sabe, deixe embaixo o seu like, curtam, se inscreva, ative notificações, compartilhe com todos os amigos e comentem aqui o que mais gostariam de ver aqui no Guardião. Vou então ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.